Sim, eu sou Rolando Húngaro e hoje o papo é sobre algo que parece simples, mas que muda totalmente de país para país. Os cumprimentos. Você já pensou nisso? Como um simples oi pode gerar confusão, mal entendido ou até constrangimento dependendo da cultura? Vamos conversar sobre isso com calma, porque além de divertido, é super importante para quem pretende viajar, morar fora ou simplesmente entender melhor como funcionam as relações sociais em diferentes culturas. Começo pelo Brasil, porque fui aqui que mais senti esse contraste. O brasileiro tem um jeito muito caloroso de se cumprimentar. Beijo no rosto, às vezes um, dois, até três, dependendo do estado. Abraço apertado, mão no ombro, toque no braço durante a conversa. O toque físico é parte da comunicação. Aqui, se a pessoa não te abraça, parece que não gostou de você. Agora, vai tentar fazer isso na Hungria. Lá o contato físico é mínimo, principalmente no primeiro encontro. Um aperto de mão firme é só. E se a pessoa estiver mais distante, um aceno de cabeça já resolvi. Entre amigos muito próximos ou parentes pode rolar um beijo no rosto, mas é sempre um. Isso quando a intimidade permite, nada de exageros. Na França, o beijo no rosto é quase uma arte, é uma confusão para quem é estrangeiro. Sou dois, sou três. Em Paris é um costume, no sul podem ser quatro. E os franceses levam isso a sério. É socialmente esperado, mesmo com pessoas que você não vê com tanta frequência. Mas é só o beijo, não tem abraço. O francês é educado, mas mantém certa distância emocional no primeiro contato. Já na Alemanha, o contato físico é ainda mais limitado. O cumprimento padrão é o aperto de mão, direto, objetivo e quase sempre acompanhado de uma expressão séria. É uma questão de respeito. Beijo no rosto. Só se for família e ainda assim é raro. Eles prezam por uma comunicação clara e direta. Se você chegar com muitos abraços e toques, pode ser visto como invasivo. Você gosta dos meus vídeos? Então se inscreve no meu canal e me apoie continuar aqui na internet mostrando minha visão de mundo com olhos europeus. Assim você já começa a entender como um europeu se comporta e pensa, fora que você me ajuda a me manter aqui no Brasil. Na Itália a coisa muda de novo. Lá o toque é parte da alma do povo. Italianos são expressivos, gesticulam muito, falam com as mãos e os cumprimentos refletem isso. 2 beijos no rosto, abraço, mão no ombro, às vezes um tapinha nas costas. Se você for muito frio, o italiano pode achar que você está bravo ou desinteressado. Eles valorizam essa intensidade no contato pessoal. É o Reino Unido. Os britânicos são famosos para serem mais reservados. Lá o cumprimento padrão é um leve aceno com cabeça, um hello educado e um sorriso contido. Um aperto de mão é usado em situações mais formais, beijo no rosto, só entre amigos muito próximos e com muita intimidade. Abraço, se for necessário, é como um pedido de desculpas antes. Eles respeitam muito o espaço pessoal e acham que cordialidade não precisa envolver contato físico. Você
começa a perceber como o gesto mais simples de dizer oi pode ser transformado em um campo minado de regras sociais. E isso vai além do cumprimento. O toque revela o que cada cultura valoriza. O brasileiro valoriza o afeto, a proximidade, a conexão emocional. O europeu central valoriza o respeito, a privacidade e a clareza. O francês tem um código de etiqueta. O italiano valoriza a intensidade emocional. O inglês valoriza o autocontrole. Tudo isso aparece nos primeiros segundos de uma conversa. Vou te contar um caso real. Uma vez, recém-chegado ao Brasil, fui apresentado a uma amiga de um amigo. Quando fui cumprimentada, ela veio direto, com 2 beijos e um abraço. Eu gelei. Fiquei duro, sem saber o que fazer com os braços. Foi constrangedor para mim. Ela achou que eu não tinha gostado dela, mas era só um choque cultural. Com o tempo fui entendendo os códigos sociais brasileiros e hoje já sou quase um especialista em abraços e beijos no rosto, mas nunca deixei de observar como isso varia pelo mundo. Na Hungria, por exemplo, cumprimentos também mudam de acordo com a idade. Pessoas mais velhas podem esperar mais formalidade. Os jovens estão mais ocidentalizados e às vezes usam cumprimentos copiados de séries americanas, tipo o high five ou até um first bump. Outro ponto interessante é o olhar. Em países como a Alemanha e a Hungria, olhar nos olhos é sinal de respeito e sinceridade. Já no Brasil, isso pode ser mais flexível. Alguns brasileiros desviam o olhar por timidez, mas continuam sorrindo. Em países asiáticos, por exemplo, evitar o olhar direto é sinal de respeito. Então, isso tudo muda muito mesmo. Agora, com a pandemia, esse assunto ficou ainda mais relevante. O que era natural virou dúvida. Aperto de mão, melhor não. Beijo no rosto, talvez depois de perguntar. Isso afetou países de formas diferentes. Na Hungria foi mais fácil adaptar porque o distanciamento já fazia parte da etiqueta. No Brasil foi um desafio enorme. Afinal, o brasileiro precisa do abraço. Então, o que a gente tira disso tudo? Cumprimentar não é apenas um gesto, é uma porta de entrada para entender uma cultura. Quando você aprende como as pessoas dizem oi, você começa a entender como elas vivem, sentem e se relacionam. Por isso, se você for para a Europa, observe antes de agir. Veja como os outros cumprimentam, respeite os sinais culturais. E se estiver no Brasil, abrace. Mas esteja pronto para adaptar, caso encontre um estrangeiro perdido como eu estava um dia. E você, já viveu alguma situação engraçada ou estranha por causa de um cumprimento? Comenta aqui embaixo. Eu adoro ler essas histórias. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos que adoram cultura e viagem. Nos vemos no próximo vídeo. See you.